é possível entender a situação política brasileira só olhando para o que acontece no Brasil. Isso, ao fazer isso daí, a gente acaba caindo num paroquialismo político. Bom, um segundo tópico que eu queria pegar aqui, né, hoje, pelo jeito, nós vamos um pouco mais longe, nós já estamos com 50 minutos, é a questão da eleição municipal, né? Queria pegar a coisa principalmente do ponto de vista da eleição do PCO. Essa eleição para o PCO ela é uma eleição bastante curiosa, né, diferente das anteriores. Primeiro que nós lançamos aí um grande número de candidatos, o que revela, né, o crescimento acelerado do partido. O PCO é um partido em pleno crescimento. O que nós temos que considerar, não do ponto de vista interno, né, mas do ponto de vista da situação política objetiva de conjunto. Primeiro é o seguinte, o que significa? Por que o PCO cresce? O PCO cresce porque foi o partido que mais se colocou, de um ponto de vista político, com uma política correta na luta contra a burguesia e o imperialismo nos últimos anos, né? Nós tivemos uma política correta e coerente na luta contra o golpe, né? Nós denunciamos o golpe de maneira bastante antecipada. Nós denunciamos que o processo do mensalão já era o início do golpe de Estado, processo farsa do mensalão. Depois nós denunciamos que a burguesia e a direita iam derrubar o governo da Dilma. Chamamos a mobilização em torno disso, quando ninguém da esquerda queria fazer. Nos opusemos à Lava Jato, defendemos o Lula. Quer dizer, um conjunto de ações políticas, né, que partem de uma avaliação correta da situação, impulsionou o crescimento do PCO, né? Hoje nós podemos dizer com uma certa tranquilidade que no âmbito da chamada extrema-esquerda, uma expressão que a gente não gosta muito de usar, né? Mas vamos usá-la aqui para delimitar um terreno. No âmbito da chamada extrema-esquerda, o PCO é o partido mais importante, em número de militantes, em termos de ação política e tudo mais, né? Os demais partidos retrocederam significativamente. Aí nós temos os partidos da esquerda, que seria o PT, o PCdoB e o PSOL, né? De um modo geral, a esquerda toda se encontra desnorteada diante da situação política, não sabe como reagir aos acontecimentos, não tem bússola, né? Isso é muito marcante. Nem a esquerda, nem a extrema-esquerda, de um ponto de vista geral. Então, a primeira questão é isso daí, mostra o número de candidatos, ele reflete o crescimento partidário, né? E esse crescimento partidário, né, esse é um segundo aspecto do problema das eleições, é muito importante porque se nós não conseguimos construir um partido que seja capaz de orientar efetivamente a luta política, né, não só de mostrar, né, onde é que está o problema, como tratar o problema, mas de efetivamente agir, né? Nós não vamos conseguir sair, né, desse impasse que tem na situação política, porque, de um modo geral, a esquerda não faz nada. Nós vimos aí, durante todo o ano de 2018, né, uma amostra daquilo que é necessário fazer nos atos repetidos que o PCO comandou pela libertação do Lula, né? Esses atos mostraram que o partido não apenas ele tem a capacidade de analisar uma situação, de definir uma política correta, mas de fazer as coisas. Logicamente que dentro de um determinado limite, mas fazer, né? A campanha pela libertação do Lula foi uma campanha efetiva, né? A campanha pelo Fora Bolsonaro, que é levada em condições
ruins, também é uma campanha efetiva. Nós temos feito ato em várias cidades do país. Então, quer dizer, o crescimento do partido, ele aponta, né, para o desenvolvimento de um fenômeno novo na situação política. Uma esquerda revolucionária que não apenas tem uma política correta, mas é capaz de atuar de uma maneira significativa sobre a base dessa política. Bom, diante disso surgiu um fenômeno que não é... Esse fenômeno não dá para a gente dizer que ele seja peculiar a essa eleição, mas o que é peculiar é a envergadura, né? O ataque contra o partido é muito grande da parte da burguesia, né? Há um ataque também da parte da esquerda, mas o ataque maior é da esquerda pequeno-burguesa, mas o ataque maior e mais importante vem da burguesia, né? Toda vez que um candidato do PCO, o juiz indefere em um documento, a imprensa corre para falar que o candidato foi indeferido, que é para dar a ideia de que não é para votar nesse candidato, né? Fizeram isso inúmeras vezes. Problemas com a candidatura existem em vários lugares, né? A eleição antidemocrática, a gente vê que a candidaturas do PT foram indeferidas e tudo mais. A imprensa, de uma maneira geral, procura desacreditar o PCO, né? As manchetes são... A Folha de São Paulo falou do nosso candidato em São Paulo, o companheiro Antônio Carlos, que o candidato estava mentindo sobre o número de candidatos que o partido tinha nas capitais. Porque nós lançamos 20 candidatos, esse é o fato real, né? Lançou 20 candidatos. Só que nós tivemos problemas aí com as arbitrariedades da justiça eleitoral. Por exemplo, uma coisa absurda, né? Nós estamos denunciando sistematicamente isso nas redes. O cartório eleitoral de Maceió se recusou a registrar a nossa candidatura. Mas nós lançamos a candidatura. Se o cartório não registrou, é outro problema. É uma arbitrariedade do cartório. Mas o candidato existe, né? Então a imprensa, maliciosamente, confundindo problemas legais com problemas políticos, fala que nós não temos 20 candidatos. Não, nós temos 20 candidatos. Se a justiça vai aceitar ou não, isso é outra história, né? No caso de Maceió, a justiça não aceita por motivo nenhum, inclusive. Em outros lugares são banalidades. Um candidato esqueceu de entregar aí um documento, né? Então nós vamos entrar com o documento, etc. e tal. Mas a imprensa faz o maior estardalhaço, né? Acusou nosso candidato, inclusive, de estar mentindo, tirou 2 matérias contra ele, etc. e tal. Essa preocupação da imprensa, que é grande, reflete também esse crescimento do partido, não há dúvida nenhuma. Eu digo isso porque eu acho importante que os militantes entendam o que está acontecendo, né? Não que os militantes tenham tido problema com isso, em geral, o partido aprendeu já, né? Mesmo os militantes mais novos aprenderam a encarar essas coisas com uma certa tranquilidade, né? Nós sabemos que nós somos um partido que não é aceito pela burguesia de forma nenhuma, né? Se eles não querem que o Lula governe o país, imagine se eles querem que o Partido da Causa Operária se desenvolva. Seria uma coisa, um contrassenso total. E também setores da pequena burguesia, que se dizem esquerdistas, também não querem que o PCO se desenvolva. Então, cria-se um auê, mas isso daí é totalmente falso. O importante é que nós nos colocamos aí como o partido com a maior expressão na própria eleição, que é um terreno para o PCO extremamente desfavorável, né? Eu vi um cidadão reclamando que o candidato nosso, ele tinha tido problemas legais e acusava o partido por ter problemas legais. Isso daí, evidentemente, parte de uma pessoa que não sabe o que é a eleição, nunca participou de nenhuma, nunca organizou nenhuma. Para um partido como o PCO,
o registro aí de cerca de 200 candidaturas, ou coisa que o valha, em 70 cidades diferentes e tudo mais, é uma operação muito complicada, né? As pessoas não entendem. Os partidos burgueses, por exemplo, eles têm candidatos financiados pela burguesia. Então, o candidato que está lá no fundo, no cafundó do Judas, ele contrata um advogado, ele tem o dinheiro para fazer isso. O pessoal não tem dinheiro para contratar 70 advogados, um para cada cidade, né? Nenhum para cada estado, na realidade, né? Isso daí exige um esforço muito grande dos próprios militantes. Os militantes, às vezes, são inexperientes e não sabem lidar com a burocracia, né? Isso daí é intensamente explorado contra nós, mas é uma bobagem, né? A política não tem também a ver com a burocracia. Então, quer dizer, os ataques, né, sistemáticos da burguesia contra a nossa candidatura, seja na imprensa, seja na justiça, os programas que entrevistam os candidatos, eles querem que o candidato fale o que ele quer, né? Uma coisa que dá para perceber nesse panorama eleitoral, em contraste com outras vezes, é o domínio do bolsonarismo e da direita sobre a imprensa, né? Esse daí, a imprensa hoje em dia muito mais, ela tem uma, depois do golpe de Estado, onde ela deu uma profunda guinada à direita para realizar o golpe, ela adquiriu uma feição bem mais direitista que é preciso considerar.